Então, retornando para a nossa segunda etapa do Sexto Entre Linhas, esse evento interreligioso que nós realizamos direto de Catanduva e que todo mundo consegue também acompanhar através do Facebook. Nesse momento, a gente aproveita para anunciar que a nossa participação se converteu em uma doação, em um valor que será repassado à Casa do Menor. Cada um de nós generosamente contribuiu, então nós conseguimos a arrecadação de R$ 2.500, que serão agora entregues ao Leandro Garcia, que é o presidente da Casa de Apoio à Criança. Leandro, por gentileza, possa vir aqui. Na realidade, vai ser uma entrega simbólica, né, Leandro? Você estará recebendo ali da equipe esse valor e fique à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigado, né, pela participação de vocês aqui. A Casa de Apoio, ela existe desde 1974 e esse dinheiro aqui geralmente não, ajuda demais, porque a gente basicamente deixa em pé. Essa é a nossa realidade. Então, assim, realmente de coração, muito obrigado, né? São eventos como esse que a gente consegue proporcionar, não vou dizer talvez um futuro melhor para as nossas crianças, mas pelo menos dar um caminho para elas, né? Para que elas possam enfrentar as dificuldades, porque não é fácil, né? Ali no orfanato ali conosco. E eu queria falar também que vocês podem estar doando para nós, seja dinheiro, seja roupa, seja o que for, tá? Fiquem à vontade, tem um site também para vocês, se precisarem de mais informações, que é o casadeapoioacriança.com.br. Lá tem informação da conta corrente para doação. Se for roupa também, tem os contatos ali, né? Podem estar falando comigo ou com a Thaís, que é a nossa coordenadora, que está ali ao fundo, né, de preto. E realmente agradecer a todos aí, porque esse dinheiro vai ajudar muito nos projetos voltados para a criança. Assim, que, aliás, tem muitos projetos parados por falta de dinheiro, infelizmente, né? A gente perde muita oportunidade de ajudá-las por falta de dinheiro. Então, esse dinheiro aqui realmente já vai para um projeto específico, que com certeza vai dar excelentes frutos aí para nós, aí, ok? Então, muito obrigado, viu, gente? Dando continuidade, muito obrigada, viu, Leandro? O pessoal te entrega lá depois direitinho, valeu. Então, vamos dar continuidade? Como de início, nós fizemos um sorteio, e agora, para essa segunda etapa, nós convidamos aqui à mesa o padre Marcelo e o Girard, que possam fazer, então, o uso dos seus 15 minutos para falar sobre a dor do outro. Padre Marcelo, eu não perguntei qual a paróquia que o senhor está, recentemente houve mudanças, sei que o senhor estava em Catiguá, e agora? Estou na paróquia São José, da Vila Celso. A minha casa faz fundo com a Casa do Menor. Eles são meus vizinhos de quintais. O fundo do quintal da Casa do Padre é o fundo do quintal da Casa do Menor. Essa semana nós tivemos no salão paroquial da paróquia um bazar da Pichincha com aquilo que vocês arrecadam. Aquela casa é de vocês. O trabalho, a ousadia, a coragem de vocês é muito grande. Então, enquanto eu estiver lá, qualquer espaço é para ser partilhado com vocês. Na oportunidade, Dr. Wagner, quero saudar minhas duas irmãs, a Quitéria e a Fabiana, da qual tenho a alegria de conhecê-las assim que chegou, e nós temos uma história em comum já, desde que chegaram na nossa comunidade, aqui em Catanduva. Então, vamos lá. Posso continuar? Desconta, né? Porque não era para fazer pergunta, ela fez. Muito bem. A dor do outro. O que é a dor do outro? O pastor Júlio colocou bem, né? Quem é o outro para você? Quando o outro não é ninguém, deixa ele sentir dor. E é interessante a cultura que nós temos do não outro. Quando acontece alguma coisa com a gente, a primeira coisa que a gente fala, por que comigo? Se eu digo por que comigo, então eu posso dizer que com você pode. Comigo não. Eu não posso sentir dor. O outro pode. Então nós temos que, primeiro de tudo, ter a cultura
de como disse a Dani, que o outro sou eu sou o outro. Nós somos um único ser. Isso que é interessante. Eu gostaria que vocês não pré-julgassem a minha primeira fala, para não se assustarem. Mas eu gostaria de colocar para vocês o que é o pecado dentro da doutrina católica, dentro do catecismo católico, dentro da Sagrada Escritura, dentro da Bíblia. A igreja, ela tem como fontes de fé 3 fontes. A Sagrada Escritura, sem dúvida, a tradição dos primeiros cristãos e o magistério da igreja. Então o catecismo da igreja entraria como magistério da igreja. Nós entendemos, primeiro de tudo, pela Sagrada Escritura, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Para resumir num papo bem legal, nós fomos feitos para dar certo. Se algo dá errado em nossa vida, não foi essa a vontade do Pai. Começando desde a criação, se a gente pegar a alegoria do paraíso, Adão e Eva, se existiu pecado, se existiu dor ali, se existiu sofrimento, é porque eles escolheram. Porque embora somos imagem e semelhança de Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele diz para nós que nós temos o direito de escolher. Então nós não fomos feitos para sofrer, nem eu, nem o outro. No entanto, não se assustem, já vou explicar, o pecado me traz a dor. Nós entendemos que qualquer dor vem do pecado. Não é um pecado moralista, eu não venho com uma linha moralista para vocês, quero que vocês entendam muito mais, e nós estamos diante de um público seleto que seria fácil de entender. Nós tivemos recentemente na igreja um grande homem chamado Padre Léo, era o nosso Jô Soares, na TV Canção Nova, onde ele tinha um programa que ele entrevistava as pessoas, ele era muito dinâmico, muito didático. O Padre Léo, assim, era um homem de Deus. Veio do nada, se converteu do nada, era mundano, teve uma vida totalmente desregrada. A conversão foi tão grande que ele explodiu dentro da nossa igreja. E de repente, o Padre Léo se foi. O Padre Léo morreu muito jovem. O Padre Léo morreu de um câncer. Um câncer de tanto fumar. E aí o Padre Léo dizia assim, já velho, ruim, já bastante abatido, ele dizia assim, por exemplo, o que eu vou pedir para Deus agora? Para Ele me curar? Eu fumei a vida inteira. Então aí estaria o pecado. Nós criamos as condições do pecado. Se eu fumei a vida inteira, se eu me dediquei ao tabagismo a vida toda, deixei entrar na minha vida, o que me resta agora? Aceitar a dor. Agora eu quero lembrar aqui e enaltecer a fala do Júlio, do nosso irmão pastor. É preciso a gente entrar na vida do outro para sentir a dor do outro. Porque é fácil eu visitar o outro, eu visito muitos doentes, eu tive uma crise de início de sacerdócio, porque na nossa religião nós temos a unção dos enfermos, e todos que eu ia passar o óleo dos enfermos, 1 dia, 2 dias no máximo depois, faleciam. Era passar o olhinho e ir embora. Era eu passar o olhinho e ir embora. E eu procurei nosso bispo desesperado, com uma preocupação tremenda. Eu sei que não era bruxaria, eu sei que não era do mal, eu sei que não era o meu óleo, que é quem benze inclusive ao bispo, na quarta-feira santa, na catedral. Aí Dom Celso dizia assim para mim, calma Marcelo, calma, olha a hora que eles te chamam na hora da partida. Porque vou passar o óleo numa pessoa sadia, ela nem quer. Mesmo por causa da ideia que nós tínhamos do óleo antes do Concílio Vaticano II. Antes de 62, aquilo que chamamos de unção dos enfermos, era chamada de extrema unção. Enfim, então eu conheço muito a dor do outro. E conheço a dor do outro com as maiores mazelas. Gente fedendo, com câncer exposto. Gente com as mínimas condições de vida. A dor do outro é fácil para mim. Porque depois eu vou para casa, não que eu sou frio, gelado ou funcionário da fé. Mas já vai vir outra dor, já vai vir um outro e assim por diante. Eu quero contar uma experiência para vocês da dor do outro. Nós só vamos sentir a dor do outro.
E o Júlio disse bem isso. Eu posso imaginar a dor de um pai e de uma mãe que perde um filho, porque eu já perdi o filho. Nós só vamos sentir a dor do outro quando nós sentirmos a mesma dor igual. Eu venho de uma comunidade, próximo lá de São Roque, Sorocaba, onde meus pais migraram do interior de São Paulo, da região de Marília para a região de Sorocaba, e cheguei lá com 11 anos, e lá vivi até os meus 22 anos, onde nós não tínhamos padre. E eu sempre gostei, sempre fui rato de sacristia, então desde os 14 anos, para resumir, eu benzo defunto. E posso contar uma coisa para vocês? Até 2011, benzer um defunto era muito fácil para mim. Eu tirava de letra. Aliás, pastor, não tem lugar melhor, demais colegas, não tem melhor lugar para pregar do que um velório. Porque ninguém abre a boca, ninguém contesta. Ali você tem todo mundo compenetrado. É um momento enriquecedor de evangelização, de pregação. Então, benzer o defunto dos outros era muito fácil. Até o dia que eu entrei na Câmara Municipal da minha cidade para benzer um defunto. E eu saí correndo quando eu olhei para o defunto. Eu corri. Não saí literalmente correndo, mas eu me afastei do caixão. Eu tive a sorte de já estar lá no recinto, nosso querido bispo primeiro, Dom Celso, que está bem vivo em São Paulo ainda. Ele já estava lá, porque o defunto, sabe quem era? Era o meu pai. Aí o defunto era meu. Aí eu senti a dor do outro. E a partir daquele dia, todas as vezes que sou chamado por vocês, a gente consegue compreender o que é a dor do outro, por exemplo, no momento da perca. Então, a gente consegue imaginar o que o outro sente, mas a gente não consegue realmente sentir. É preciso haver empatia. E nós temos simpatia, empatia e antipatia. Simpatia é quando tudo está legal. A empatia a gente cria com poucos. São poucos que a gente torna essa empatia. Hoje nós vivemos no mundo mais da antipatia. Não fui com a cara, não gostei. Pode ser alguém que você convive um tempão, mas essa pessoa lá na frente te faz alguma coisa que você não gosta, já transforma essa simpatia em antipatia. Não, nós temos que realmente viver a dor do outro. E como eu disse, nós somos imagem e semelhança de Deus. E a dor é símbolo do pecado. Não do pecado moralista, não venho aqui trazer nenhuma moral para vocês pervertida. Mas quando eu faço algo errado. Eu andei por Paraíso, eu andei por Barapuã, Merisiário, nesse meu processo de formação. E eu escutava alguém que plantava laranja e que jogava veneno com jumbinho na laranja e dizia assim para mim: o que eu espero para mim, padre? Alguém com 22, 23 anos. O que eu espero para mim se meu pai me colocou desde cedo para pulverizar os pés de laranja sem equipamento nenhum de segurança? Imagina quanto veneno eu não inalei. Vai me restar, se não, um câncer ou algo parecido. Então a dor do outro, é fácil você falar dela. E mesmo para nós aqui, é fácil falar teoria. É preciso você ter o que Jesus teve por nós, a pedido do Pai. Jesus só compreendeu nossas dores quando Ele se fez um de nós. Quando Ele se encarnou na história e veio habitar entre nós. E aí Ele teve algo por nós que nós devemos ter uns pelos outros. Compaixão. Se você não tiver compaixão pelo outro, a dor do outro vai entrar por aqui e sair por aqui. É preciso você amar o outro muito mais do que você possa imaginar o que é o plano de amor. E se vocês estão sentados, permaneçam sentados. E sou padre há 15 anos da nossa diocese. Sou padre. Porém, afirmo categoricamente para vocês: nem eu e nenhum de vocês iremos para o céu pelo tanto de missa, culto ou prática religiosa que temos. Não iremos para o céu pelo dízimo ou algo parecido que pagamos em nossas instituições. Pelas comunhões que recebemos, pelos terços que rezamos, pelas novenas que fazemos, pelas práticas religiosas, seja qual for a nossa denominação tenha.
Isso nos ajuda a aproximar de Deus. São como muletas que nos sustentam mais perto de Deus. Mas nós iremos para o céu, nós conheceremos a glória, nós conheceremos a plenitude. Como você quiser chamar esse céu de céu? Pelo bem que nós fizermos para o próximo. Isso sim, me levará para o céu e fará com que eu conheça esse Criador face a face. É só a gente olhar a carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala o hino do amor, e ele diz: hoje nós vemos como um espelho embaçado, mas um dia nos veremos face a face. Que jeito? Se nós vivermos tudo aquilo que ele disse. O amor é benigno, o amor é benevolente, o amor é isso, se nós nos amarmos de verdade. Então o tema central desse Entre Linhas, e aqui eu quero parabenizar a organização, porque embora eu estou na região já há 18 anos, para mim foi novidade quando o Padre Carlos me deu essa oportunidade. Era para o Padre Carlos Humberto estar aqui, mas ele, quando assumiu o compromisso, ele se equivocou que ele também tinha um casamento em Minas. E aí então, no nosso retiro de padre, eu recebi a graça de poder estar aqui com vocês, partilhando esse momento. Então eu sou imagem e semelhança de Deus. Fui feito para dar certo. Meu irmão também, minha irmã também. A dor é símbolo do pecado. Não o pecado moralista, mas aquilo que a gente faz e foge da criação de Deus. Eu posso até não ter sido a causa do pecado, mas as consequências que o pecado traz. Fiquei pensando, alguém poderia me abordar: padre, mas uma criancinha que já nasce doente. Tá bom, eu já explico rapidinho, de uma forma bem simples. E padre é bom para explicar isso, porque padre é barriga de cemitério de frango. Padre é barriga de cemitério de frango. Chama o padre para comer em casa, fazer um frango assado para o padre. Fazer um frango com batata. Fazer um frango com polenta. Na minha casa, quando eu chego, é proibido ter frango dentro de casa. Mas tudo bem. Aquela criancinha que nasce doente, que a gente não consegue compreender, porque ela acabou de nascer, que pecado ela cometeu? Realmente ela não. Mas nós sim. Quando a gente pega um frango de granja e enche ele de hormônio, e em 45 dias depois de nascido, coloca ele lá no supermercado para ser consumido. Lá está o pecado da ambição. O pecado da ambição, que eu venho da terra da melancia, aqui próximo de Marília. E outro dia eu perguntava para um primo, engenheiro agrônomo, por que quando eu como certas melancias, e eu nasci na roça, meu pai era motorista, a gente pedia uma melancia, ele quebrava no joelho, a gente enfiava a mão como eu queria, porque era uma abundância enorme. Hoje a gente come melancia e muitas vezes dá refluxo. Eu perguntava para um primo por quê? Porque colocaram têmic e não deixaram depurar o tempo certo. O tempo em que ela tem que ficar o têmic na fruta, para depois ir para o consumo. A pressa do agricultor em faturar, então o pecado, imagina você ingerir têmic, e assim por diante. Então, meu irmão e minha irmã, a dor, nós podemos dizer que ela não deveria existir. Ela existe por causa do ser humano. Nós somos criaturas, nós não somos o Criador. Mas nós precisamos lembrar que somos imagem e semelhança dele. Precisamos urgentemente mudar o jeito que estamos nos tratando e tratando o planeta. Catanduva teve a alegria de ter um padre doutrinário que conviveu aqui muitos anos, chamado Padre Lino, lá no Colégio Jesus Adolescente. Eu não sei se o Padre Lino buscou isso em outra literatura, mas eu ouvi muito isso do Padre Lino. Padre Lino dizia assim: Deus sempre perdoa. Os homens, às vezes, perdoam. A natureza nunca perdoa. Então, se a dor está sendo causada ao nosso redor, não vamos julgar que pecado cometeu, que comeu de errado, ou que fez isso, aquilo, se fumou. Aquele jovem que andou desesperadamente com uma moto e sofreu um acidente, está numa cama, paralítico. Não vamos jogar atitude. Nós não estamos aqui para tomar o lugar do Criador como julgadores de situações. Mas sejamos como Ele, homens e mulheres de compaixão. Precisamos ter compaixão um pelo outro. Aí só então nós vamos começar a entender a dor do outro. Senão, o outro fica muito fácil para mim. O outro fica
tranquilo para eu viver a dor dele. Eu saio dali, vou para outro lugar. Eu sei que meu tempo estourou porque eu coloquei o cronômetro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já vi tanta gente brigar por meia dúzia de prato velho quando os pais morrem, por causa de um guarda-comida ou um armário melhor, por causa de uma casinha de 70 mil, que na hora que dividir dá 4 para cada um. Mas eu confesso uma coisa, bem tranquila para vocês. Eu sou padre novo na paróquia que estou. Então todo mundo quer ver o padre, até os doentes. E diz o bispo que mandou um padre de peso para lá. Então eu tenho que fazer o jus que ele me disse. E todo mundo que me procura eu tenho visitado. Ontem, já vou encerrar, eu fui chamado para visitar uma casa que estava precisando de paz. Pensei comigo, nossa, o que eu vou fazer? Criar um muro lá bem grande para ninguém atacar eles então. E aí eu cheguei, não é segredo de confissão, eu posso contar. Mora o pai e a mãe, 2 velhinhos. Eles tiveram 3 filhos. 2 homens, primeiro são gêmeos, e a filha. A filha, uma única filha ela teve, que é a neta do casal. Faltou oxigênio há 18 anos quando nasceu a filha dela. A filha da filha do casal, a neta. Então a menina tem um problema seríssimo. E o marido, numa depressão tão grande, nem pôde trabalhar mais. Porque eles foram somatizando tudo isso. Eles foram, sabe, fazendo o quê? Sentindo a dor da filha. Eles tiveram compaixão pela filha. E a família está inteirinha desequilibrada emocionalmente. Porque agora, 18 anos depois, eles estão no limiar de uma carga pesada. No entanto, eles têm tudo para ser felizes. A casa que eles moram na frente, fica 3 casas acima do salão paroquial da Igreja São José, um bairro até relativamente bom, é herança para os 3 filhos, para os 2 gêmeos e para ela. E no fundo fizeram 2 cômodos, muito bem feito, bem digno, para os pais deles morarem, porque os pais ajudam ela a cuidar da menina. Pasmem vocês, no mundo onde todo mundo só visa o lucro, aqueles 2 irmãos, e um deles estava lá. Quando ela me disse, eu não acreditei. Aqueles 2 irmãos abriram mão da parte da herança da casinha e declinaram em favor da irmã que tem uma filha deficiente. Materialmente, sentimentalmente, espiritualmente, a mente que você quiser, isso é ter e sentir a dor do outro. Quando ela terminou a fala dela, eu virei para o irmão e disse assim, o que ela disse é verdade? Mas vocês fizeram isso em cartório? Você e seu irmão deram a parte da casa para ela? Sim, padre. Eu tenho 2 filhos e o meu outro irmão tem 1. São todos perfeitos. Essa minha irmã precisava dessa ajuda. E sabe o que fez o marido dela? Ele só tinha uma pequena quantia na poupança, que é o pai da menina deficiente. Ele sacou o dinheiro do banco sem ninguém saber. Disse que era muito mínimo, ela falou para mim. E ela pediu ele pediu que os cunhados aceitassem metade de cada um do que ele tinha na poupança. Porque ele foi imensamente agradecido. Então não adianta a gente ficar no discurso, isso, aquilo, outro. Sentir a dor do outro é ter compaixão pelo outro e assumir a dor do outro na nossa carne. Por isso que ele está pregado na cruz. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, diz São João em seu Evangelho. Salam aleikum a todos. Salam aleikum significa que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos vocês, é o cumprimento islâmico. Um muçulmano, ele não encontra outro sem falar assalamu alaikum, e a resposta é wa alaikum salam, que a paz de Deus também esteja convosco. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus,
único, o eterno, o absoluto, não gerou ou foi gerado, e nada é comparável a ele. Presto testemunho que Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad eram mensageiros de Deus. Que Deus os abençoe e abençoe a todos aqui até o dia do juízo final. Amém. Primeiramente, eu agradeço a presença de todos pela paciência numa tarde de sábado, para escutar, para adquirir conhecimento dos brilhantes palestrantes. E agradeço também a organização pelo convite, que para mim é uma honra estar aqui. Falar sobre a dor do outro, sobre a empatia, sobre se colocar no lugar do próximo, para nós muçulmanos é muito fácil. Por quê? Porque o Alcorão, que é o último livro revelado por Deus Altíssimo Seja, ele cita em torno de 326 vezes a palavra misericórdia. E todos os seus derivados, seja ele empatia, seja compaixão, seja se colocar no lugar do outro. Deus Altíssimo Seja, entre os seus 99 nomes e atributos, um deles é o misericordioso. E nós muçulmanos, todas as vezes, quando nós vamos fazer as orações, ou quando nós vamos comer, ou quando nós vamos fazer qualquer coisa no dia a dia, nós dizemos Bismillah, em nome de Deus, e completamos com Ar-Rahman, Ar-Rahim, o misericordioso e o misericordiador. Então, por onde nós andamos dentro do Islã, nós não conseguimos fugir da misericórdia. Porque Deus é misericordioso e Ele quer que as suas criaturas, que somos nós, sejamos da mesma forma. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, ele diz num dito: não é verdadeiramente muçulmano. O que significa muçulmano? Aquele que é submisso ao único Deus. Não é verdadeiramente muçulmano aquele que não deseja ao outro o que deseja a si mesmo. Se eu, como ser humano, não desejar ao meu próximo o que eu desejo para mim, como ser humano, eu não sou muçulmano, eu saio do Islã. Eu saio da religião, fato. E se nós analisarmos toda a história do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que ele vem completar os profetas anteriores, nós muçulmanos seguimos na íntegra o exemplo de todos os profetas, sem exceção. O exemplo da Virgem Maria, o exemplo de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, de Moisés, de todos, desde Adão até o último que ele colocou. O exemplo é do quê? De conduta, de valores, de você lembrar do outro, de você ser uma célula sadia, produtiva na sociedade. Hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, eu estacionei em frente, não tinha lugar para descarregar os livros, fiquei procurando lugar e eu vi um homem passando em frente ao teatro aqui. E eu consegui estacionar 2 quarteirões para trás. A hora que eu estou descendo, esse mesmo homem já me aborda. Agora, antes de adentrar no teatro: meu amigo, eu preciso ir no hospital de base e eu não tenho dinheiro para o pedágio. A minha mulher está internada. Eu te deixo o documento do carro, se você quiser. Eu falei: está aqui, meu querido. Isso não é bom nem a gente falar, porque o que você faz, você guarda para si. Mas o momento é oportuno, porque nós somos testados. Uma palestra sobre esse tema, e eu sinto na minha própria pessoa a dor do outro, o que ele está passando, a necessidade dele. E eu vi ele passando aqui na frente, e ele foi me encontrar lá. Deus quis que ele fosse até mim. E como nós vamos reagir diante de tantas situações, de tantos percalços? Porque nós somos testados. Deus Altíssimo Seja, ele diz no Alcorão: por certo, Deus vai provar a todos nós. Às vezes com medo, às vezes com a fome, às vezes com a perca dos bens, dos frutos, a perca das vidas dos entes queridos. E no final desse versículo ele diz: anuncia a bem-aventurança
aos perseverantes, aos pacientes. Então, o primeiro ponto, que todos nós seremos testados, seja rico, pobre, tenha posição ou não, algum teste ele vai ter na vida dele. Ninguém escapa dos testes. E por que Deus nos testa? Para nós evoluirmos, para nós sermos melhores. E Ele não testa apenas na adversidade. Muitas pessoas acham que testes, que a dor do outro, é você sofrer uma adversidade na sua vida, seja doença, seja perca de dinheiro, dívidas e etc. Não, nós somos testados na nossa saúde. Como que nós cuidamos do nosso corpo? Nós somos testados com o nosso dinheiro, onde nós empregamos ele. Nós somos testados como nós educamos os nossos filhos dentro de casa. Nós somos testados então na prosperidade, como é o meu comportamento e como eu ajudei o próximo e como eu fui dentro da sociedade. E o Islã não fala em ajudar o muçulmano. O Islã fala em ajudar pessoas, independente da religião. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele nos mostrou essa misericórdia quando Deus diz no Alcorão: e não te enviamos, ó Muhammad, senão como misericórdia para toda a humanidade. O envio dele foi para toda a humanidade, para todos os povos, como misericórdia de Deus Altíssimo seja. E ele demonstrou essa misericórdia em todos os campos. Nós ficaríamos aqui horas e horas falando os ditos. Mas, se nós pegarmos alguns, nós vamos ver que essa misericórdia do Islã não é só com o ser humano. É a misericórdia com os animais. É a misericórdia com as plantas, com as crianças, com as viúvas, com os idosos. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e Deus Altíssimo seja, colocou no Alcorão que nós devemos sempre lembrar dos menos favorecidos. Ele diz num dito: olhe sempre para quem está abaixo de você. Jamais olhe para quem está acima de você. Porque se você olhar para quem está acima, você não tem compaixão, você não tem empatia. Você tem que olhar para quem está nos hospitais. Você tem que olhar quem está passando por dificuldades, quem passa fome e etc. Porque aí você olha e diz: graças a Deus. E toca no seu íntimo ajudar o outro. Se colocar no lugar do outro. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele diz para nós cuidarmos dos órfãos. Ele diz num dito: você quer acalmar teu coração? Passe a mão na cabeça de um órfão. E por cada cabelo, fio de cabelo que ele tem, você vai ser agraciado por Deus por dar um apoio a ele. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, até mesmo na guerra, no Islã, não existe ataque, só legítima defesa. E quando elas existiram na vida do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, qual que era a regra? Ó combatentes, durante a batalha, não maltratem os idosos, não matem as mulheres, crianças, os vulneráveis, não arranque uma árvore, não mate um animal. E se conseguirem o objetivo e cessar a injustiça, não prossigam mais. Atingiu o objetivo, que é ter a justiça daquilo que lhe foi violado, não aproveite da situação. Então, esse era o comportamento. E como é hoje? Como esses países invadem os outros, matam crianças, inocentes e etc., e culpam o Islã. O Islã vem ensinar como se comportar, que você não pode maltratar ninguém. E por esse motivo que hoje vocês estão aqui, vocês têm de fontes fidedignas, não adulteradas, o que é o verdadeiro. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, certa vez, um homem pecou no mês de Ramadã, o mês do jejum dos muçulmanos. Nós jejuamos nesse 9º mês do calendário lunar. E ele pecou e foi até o profeta, que a paz de Deus seja com ele: o que eu faço, ó mensageiro de Deus? Eu cometi uma falha nesse mês sagrado. O profeta disse: você pode libertar um escravo?
Ele falou, não tenho condições. E o Islã foi o impulsionador da libertação dos escravos. Sempre as penalidades, o profeta falava para libertarem os escravos, quando ele recebeu a mensagem. Ele disse a ele, você pode jejuar 60 dias? Ele disse, não consigo. Você pode alimentar 60 necessitados, que são essas as penas? Ele disse, não consigo. Aí chegou, enquanto ele falava com esse homem, chegou até ele uma cesta de tâmaras. O profeta pegou a cesta de tâmaras e disse a ele, pega essas tâmaras e vai fazer caridade com elas então. E o homem disse, mensageiro de Deus, eu sou o mais pobre de Medina, minha família não tem o que comer. O profeta sorriu e disse, leve então para sua família e alimente a sua família. É essa compaixão, é essa misericórdia. Em outra situação sobre os animais, uma mulher que aprisionou um gato foi condenada ao fogo do inferno porque não deixou ele livre. Em outra narrativa, um homem que desceu num poço para pegar água, se saciou e viu um cachorro sedento ao lado, e voltou ao poço e pegou água com o seu sapato para saciar a sede daquele cachorro, ele teve o paraíso como recompensa. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele advertia aqueles que maltratavam, ficavam em cima dos animais sem necessidade alguma, aqueles que judiavam, maltratavam animais de carga. Não é apenas a compaixão. Seres são todos vivos. Arrancar uma árvore sem motivo algum, deixar de plantar uma árvore, etc. Tudo isso nós vemos o que é a compaixão dentro do Islã. O que é empatia? O que é que você colocar no lugar do outro? Então, todas essas questões nós devemos, como seres humanos, nos portar. Será que eu estou fazendo a minha parte na sociedade? Será que eu estou lembrando dos outros? Como governante, Omar ibn Khattab, o segundo governante, depois que o profeta Muhammad faleceu, olha o aprendizado dele, do mensageiro de Deus. Ele era o governante, era como se fosse o governador de toda aquela região. Ele andava todas as noites para ver se alguém tinha necessidade. E certa vez ele escutou crianças chorando. Ele bateu na porta, a mãe estava cozinhando pedras na água para tapear a fome das crianças. Ele começou a chorar, pediu para os seus ajudantes trazerem comida, farinha e etc. E ele próprio, o próprio governador, cozinhou e só dormiu quando as crianças estivessem sorrindo. O Islã então nos ensina o quê? Em qualquer campo, seja você um político, seja você um líder, seja você o pai de família com seus filhos. Certa vez, chegaram até um mensageiro de Deus, um homem, mensageiro de Deus, eu tenho 10 filhos, e eu nunca beijei eles. O profeta respondeu a ele, aquele que não tem misericórdia com o outro, aquele que está em cima, Deus não terá misericórdia com você. O que adianta, como foi dito, você querer ser caridoso, ajudar instituições, se dentro da sua própria casa você não é caridoso, você não tem empatia nem compaixão? Que células você está produzindo com a sua família, com seus filhos? O direito dos vizinhos no Islã, até nisso, o vizinho não pode passar fome do muçulmano. Enquanto você não saciar ele, Deus Altíssimo seja, não está satisfeito com você. A ponto do profeta dizer, eu só não falei mais sobre os vizinhos, de tanto que Deus ordenou a mim, porque se fosse eu deixaria como herança os meus bens aos meus vizinhos. Porque ele é a pessoa que está do seu lado. Mais próxima de você é teu vizinho. E hoje, as pessoas sequer conhecem seus vizinhos. As pessoas não sabem quem está do lado da sua casa. No Islã é proibido você fazer uma comida e teu vizinho sentir o cheiro da comida e você não oferecer a ele. Nessa questão nós vemos então o que é empatia, o que é se colocar no lugar do outro. Quando nós entendermos que nós somos seres limitados, seres dependentes, que necessitam
da compreensão e da ajuda do próximo, aí sim nós teremos uma sociedade justa, igualitária, fraterna. Por quê? Uma hora eu vou precisar, eu vivo em sociedade, eu dependo das pessoas. Por isso que todos esses verbos que foram ditos, dos vizinhos, da viúva, das crianças, dos animais, das plantas, não falou nada em relação ao muçulmano, e sim como pessoas, como seres, independente da religião. É essa conduta que nós devemos ter, é essa virtude que nós devemos empenhar em saber o que é a dor do próximo, se colocando no lugar do outro. Porque quando você sente, você sabe que o outro passa. E não julgando ele por algum motivo que ele cometeu, e sim sabendo aliviar a angústia dele, sabendo melhorar a situação dele. E aqui não entra apenas dinheiro, não entra apenas doação, entra às vezes uma conversa, entra às vezes um diálogo, você escutar a pessoa, entra então vários ensinamentos, sendo voluntário, sendo uma pessoa, como no início eu disse, uma célula sadia, que vai se unir a outras células na sociedade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muitíssimo obrigada. E agora a gente pede que o Padre Marcelo e o Jihad permaneçam, e eu vou pedir aos demais que também venham à mesa, porque nós vamos iniciar a sessão das perguntas. E aí eu pediria, o pessoal aí tem mais perguntas, quem quer fazer, aproveite o momento, que a gente então vai passar ao pessoal para iniciar as respostas. Lembrando que no final, na saída, todos poderão receber os livros que foram presentes do Jihad, e também há os livros do Dr. Wagner que estão à venda, cuja renda será revertida à Casa de Apoio à Criança. E caso vocês precisem de mais informações, vocês também podem acessar o site casadeapoioacriança.com.br para saber mais como ajudar, como apoiar e como, inclusive, fazer doações. Bom, as perguntas que chegaram aqui, tem várias. Eu vou começar pelo pastor Júlio. Pastor, por favor, padre, passa o microfone até chegar o pastor Júlio, por gentileza. Pastor, há duas perguntas aqui. É possível se preocupar com a dor de quem é mau? O pastor disse que vai à cadeia, né, visitar os presidiários, as pessoas que estão ali, no caso, em Catanduva, aguardando sentença. Mas é possível sentir e se preocupar com a dor de quem ali está, em tese, por ter feito algo a alguém? Interessante essa pergunta, e eu estava com algo dentro de mim que, na verdade, eu fiquei pensando comigo mesmo, eu deveria ter explanado isso, e agora eu entendi o porquê isso não foi explanado, porque talvez seria até mesmo para esse momento. Tem uma cela na cadeia, acho que em todos os lugares na penitenciária, é chamada como seguro. E o seguro é para os estrupadores ou alguém que de repente cometeu algum delito, que ele não pode ficar no convívio com os demais presos. E nós passamos também por essa cela. Normalmente eu não procuro perguntar qual foi o delito. Até mesmo para mim, como um ser humano imperfeito e sujeito a falhas, não cometer o erro de julgar essa pessoa. Então eu não pergunto qual é o delito deles ali. Na verdade, eu cito algo interessante que as Escrituras dizem, que não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser você não crer no sacrifício de Cristo. Você não crer em Cristo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Interessante, eu ouvi uma matéria do Marcelo Rezende, entrevistando o maníaco do parque. E talvez vocês ouviram isso, e me chamou a atenção de uma fala, a qual o Marcelo Rezende disse, na mesma fala que eu falei aqui, dizendo assim: eu sou pai de 3 meninas, e se alguém tocar nelas, não sei se eu vou dizer morre, porque vai contradizer com aquilo que nós estamos pregando, mas eu não respondo por mim, por uma atitude que possa acontecer no momento. É por isso que eu quero dizer, é necessário estar no lugar de alguém, porque julgar um pastor porque matou alguém,
E de repente, depois ele sair de uma palestra dessa, ele pensou depois, o pastor Júlio saiu da palestra, deu um tiro no cara ali. Tomara que isso não aconteça, mas pode acontecer, né? A gente nunca sabe. Mas o interessante é que ele disse assim, Marcelo Rezende fez a pergunta, e se fizessem isso com a sua filha? E ele respondeu essa pergunta com outra pergunta, dizendo, e se eu fosse o seu filho? Aquela pergunta calou Marcelo Rezende. Então assim, é possível amar os maus somente quando você estiver na situação desfavorável ou parecida com aquela que os maus vivem. Como eu disse na fala anterior, é fácil julgar, mas se você tiver um filho que matou alguém, você vai saber o que é a mãe. Por que a mãe desses caras que cometeram delitos horríveis vão ficar na cadeia? Porque ela é mãe, né? E por que alguém vai defender uma pessoa que cometeu um delito gravíssimo? Porque só se colocando no lugar do outro. É possível amar os maus? É possível amar os maus. Desde que você se desarme, desde que você se desfaça de preconceitos, desde que você vá para essa situação do abraçar quando você estiver desarmado. Agora, só vai poder responder essa pergunta quem se colocar verdadeiramente no lugar ou vivenciar muitas coisas. Vai ter coisas que nós só vamos poder responder se vivenciarmos isso de fato. Modo contrário, eu acredito que se torna um pouco difícil. Eu acredito que podemos amar a todos, sem nenhuma distinção. Vai depender do equilíbrio de cada um, né? Pastor, eu quero contribuir, lembrando um grande pensador da nossa igreja, um grande filósofo, teólogo, doutor da igreja, Santo Agostinho. Muito simples o que ele diz. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Muito obrigada. Pergunta agora para Dani. Dani, na rede invisível que você falou, a pessoa pergunta, eu posso ser inconscientemente responsável pela dor do outro? A gente é totalmente responsável pela dor do outro quando a gente está inconsciente sobre a nossa própria dor. Se você não cuidar de você, se você não atentar para esse chamado da dor, você não se transforma, você não melhora nunca, essa dor continua com você. E você se torna um ser ignorante, porque ignora esse chamado da dor. E essa ignorância, ela se espalha por essa rede. E eu sou, sim, responsável pelo sofrimento do outro, porque eu não cuido do meu próprio sofrimento e não me liberto dele. Então, quanto mais consciência a gente tem, talvez mais dor a gente sinta também. Porque a gente está fazendo muito pouco diante daquilo que a gente precisa fazer por nós e pelo outro. Obrigada por essa pergunta. Gratidão. E aí eu acredito que isso também acabe respondendo a outra pergunta que havia para você também. Toda dor gera dor. Então você acabou respondendo isso também. A gente tem pergunta agora para o Dr. Jihad. Qual é o significado e a extensão da caridade e da benevolência no islamismo? Como? Qual o significado e a extensão da caridade e da benevolência no islamismo? Primeiramente, a benevolência, Deus Altíssimo seja, ele diz no Corão, adore a Deus, única, exclusivamente, e tenha benevolência com os pais. E depois disso, ele vai partindo dessa benevolência com os vizinhos, órfãos, necessitados, os pobres, as pessoas menos favorecidas. Essa benevolência nós devemos ter em geral, esse sentido amplo que eu quero me colocar naquela posição
que a pessoa passa. Porque Deus Altíssimo seja, Ele dá o sustento para o crente, para o incrédulo, para aquele que adora Ele, para aquele que não adora Ele. Ele é o sustentador por excelência. Quem somos nós para julgarmos, para não sermos benevolentes com as pessoas por aquilo que elas fazem? E a caridade, no Islã, ela é sempre bem-vinda e faz parte de regras. Primeira regra, a caridade obrigatória, que é chamado zakat, que no árabe, no português significa purificação, 2,5% do lucro líquido anual que a pessoa tem, se ela tiver condições. Então aqui entra condição. A pessoa, depois de um ano, ela vai fazer um cálculo, se ela tiver ali sobrando em torno, tem uma regra em gramas de ouro, que varia a cada ano o preço do ouro, em torno de R$7.000. Passou, não tem dívidas, não tem nenhuma conta a pagar, sua família está bem e sobrou esse dinheiro, ela tira 2,5% daquilo que passou e entrega para um grupo de pessoas específicas, que entre eles são os menos favorecidos. Sozinha, sem o líder religioso da mesquita falar, a pessoa faz o seu cálculo. E se ela não tiver, ela tem que receber. Então aqui entra o equilíbrio. Paga quem tem, recebe quem não tem. E há caridades facultativas, que o muçulmano é estimulado a fazer, que aqui não entra dinheiro, como eu disse, entra aqui o voluntariado, entra você falar, dar um apoio a alguém, ajudar uma pessoa, nem que se for com uma tâmara, como o profeta citou. Então são dois tipos distintos, aquilo que é obrigatório para quem tem, porque o Islã é equilíbrio, não vai sobrecarregar uma pessoa acima das suas forças, e aquele voluntariado que você faz com um pouco que você tem e se você desejar. Muito obrigada. A pergunta para o Newton agora, do lado de cá, já na ponta. Newton, diante do que você expôs, significa dizer que aprendemos uns com a dor dos outros? Com certeza, a grande riqueza da experiência humana. Nós entendermos e compreendermos a dor do outro. Então começa por aquela questão que todos nós já refletimos. Nós nos conhecermos, nos aprofundarmos no autoconhecimento, no entendimento do que é a razão do viver, do que nós estamos fazendo aqui, né? Qual o sentido que existe nas nossas vidas, e olhar para o outro, porque já que somos todos um só, né? O outro sou eu sou o outro. Você se importar, você se sensibilizar e você entender da importância de você contribuir para que o outro também possa caminhar saindo da dor. Muito obrigada, Nilton. Aproveitar que está ali, a pergunta agora é para o Toninho. Como atingir os níveis de consciência que você citou para entender a dor do outro, Toninho? Primeiro necessário a vontade, né? A vontade para alcançar essa realização. Então, essa vontade precisa ter muita força de vontade. E lembrando Dr. Atílio Cipriano, né? Vontade de fazer força. Então, primeira coisa, força de vontade, e segunda coisa, vontade de fazer força. Então começa o processo de disciplina, a limpeza da mentalidade, a purificação dos pensamentos. Mas isso não é simples, começar assim pela mente. Começam pelos atos, pelo comportamento, pela alimentação principalmente. A alimentação é tudo. Se alguém deseja realmente uma disciplina espiritual, a alimentação desintoxicante, ela é fundamental para a purificação do corpo, como templo do espírito, para que a lucidez do cérebro e a percepção cognitiva possa funcionar. Então, é a partir daí que vai se alcançar o nível de uma consciência. Lembrando que esse nível, essa dimensão consciencial, ela é progressiva, infinitamente, até chegar ao seio do Pai Criador. É possível a todos nós. Muito obrigada. Padre Marcelo, é possível medir o tamanho da dor do outro? Não, de jeito nenhum. Você pode ser parceiro, companheiro, estar ao lado, mas como disse
nosso irmão, o pastor Júlio, eu perdi filhos. Diante de alguém que perdeu, eu posso dizer, eu imagino sua dor. Eu não posso nem imaginar isso, porque não perdi, não tenho filhos. Então não dá para dimensionar a dor. O que nós temos que ter, e o nosso irmão de islamismo trabalhou bem, é aquilo que Deus tem por nós. Compaixão. A palavra compaixão, precisamos ter misericórdia. Misericórdia. A palavra misericórdia, miser, é entranhas. Córdia, coração. Deus tem por nós misericórdia. Nós estamos nas entranhas, nós estamos dentro do coração de Deus. É o que nós devemos ter um pelo outro. Diante do meu irmão que sofre, eu preciso ter misericórdia dele. Não é ter dó, peninha, judiação, coitado. É muito mais do que isso. É colocar ele realmente dentro do meu coração. Mas colocar de verdade. E sabendo que esse irmão, amanhã ou depois, pode te decepcionar. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros, Jesus não trouxe novidade nenhuma para nós. Já está lá no livro de Levítico essa expressão. Lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Amai-vos uns aos outros. A grande novidade que Jesus deu foi logo após a vírgula que ele colocou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então você não mede a dor do outro, mas você consegue assumir o outro por inteiro. Aí sim. Muito obrigada. Pergunta agora para o Paulo, lá na pontinha. A minha serenidade pode aliviar a dor do outro? Por quê? Certamente. O que acontece é que quando nós cultivamos a lucidez, não só a gente se torna menos propenso a agravar a condição do outro, partindo da premissa de que muito ajuda quem não atrapalha, mas também eu me torno naturalmente mais apto a estender a mão. Notem, todo sofrimento, toda dor, toda experiência de dor é autogerada e depende da maneira como a mente opera. Quando a mente opera por impulsos, ela naturalmente gera mais equívocos. Onde há mais equívocos, há também maior propensão de compartilhamento da dor. Essa dor tende a se espalhar. Uma pessoa, por exemplo, que se mova naturalmente pelo impulso da ira, não somente ela vai experimentar mais dor, mas ela vai causar mais dor. Quando nós estamos serenos, quando a gente consegue decantar os pensamentos e tirar a impulsividade do eixo de ação, a gente se torna, em primeira instância, mais apto a observar a verdade como ela realmente é, e não como a gente acha que ela é. A gente começa a enxergar a vida sem tantas nuances das nossas projeções. Então, surge um cenário perfeito para a manifestação da compaixão. Compaixão não tem a ver com pena, compaixão tem a ver com a capacidade de se colocar no lugar do outro, no mundo do outro, e não na maneira como você acha que deveria ser o mundo do outro. Quando isso acontece, cessa o impulso de julgamento, cessa o impulso de tentar colocar o outro dentro dos seus moldes e tudo mais. A partir daí, fica um pouco mais fácil você ter um nível de clareza mental para compreender como é que o outro começou a gerar as dores dele mesmo. E aí você não vai julgar também. Você vai conseguir enxergar como é que você consegue ir lá no mundo dele e, se ele quiser, se oferecer como uma fonte de ajuda. Muitíssimo obrigada. Pastor Júlio, ainda há uma questão dirigida a você. Uma pessoa fortalecida espiritualmente fica livre da dor? Não. Nós nunca vamos estar livres da dor, né? Como foi citado por todos aqui, a dor ela é responsável pelo crescimento. E enquanto nós estivermos nessa matéria, interessante que o padre disse que nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. Perdemos isso no Éden, acreditamos assim, por causa do pecado, mas João vai dizer assim, ainda não somos o que havemos de ser, na sua primeira carta, no capítulo 3.
Mas quando ele vier, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Nós só vamos deixar de sentir dor quando nós deixamos essa matéria, esse corpo corruptível, esse corpo que muitas vezes, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, homem miserável que sou, aquilo que muitas vezes quero fazer eu não faço, aquilo que eu deveria fazer eu não faço. Enquanto nós estivermos essas duas naturezas dentro de nós brigando, a gente vai sentir dores. E tem um texto em Apocalipse, só para encerrar, diz assim que um dia nós chegaremos no paraíso e não haverá mais morte, não haverá mais dor, e será enxugado do nosso rosto todas as lágrimas. Então a dor é só para um plano futuro, é só quando tudo isso aqui terminar e nós cumprimos o nosso tempo aqui. Amém? Muito obrigada, amém. Dani, para você agora, quando partimos do princípio que algumas dores fazem parte de um processo kármico, neste caso, podemos ajudar sem intervir? Pergunta difícil essa. Eu estava com um histórico na minha cabeça, e eu acho que por isso que o Papai do Céu estava falando comigo. Foi-me feita uma pergunta. Eu estava ali no toalete, uma moça chegou para mim e falou assim: Dani, como eu faço para ajudar meu filho? Ele está com problemas de pele. O que eu faço para ajudá-lo a lidar com essa tristeza? Eu senti e falei: cuida da sua própria tristeza. Porque o filho é um reflexo do que acontece com a gente. Teve uma criança que eu atendi a família dela. Na verdade, é uma criança que estava tendo crises de pânico terríveis. Ela não ia na escola, ela não tinha amigos, ela não conseguia sair de casa, ela estava à base de medicamento e fazendo terapia com um monte de gente. E uma aluna minha chegou e falou: Dani, você atende a minha filha? Eu preciso ajudá-la, eu não estou perdendo as esperanças. Eu falei: vem aqui você para o atendimento. E ela fez uma terapia muito profunda, e aí começou a chegar toda a família para fazer terapia, menos a menina, que a menina era uma menina. E aí, o que a gente descobriu? Que todos estavam com dificuldade de fluir. Todos estavam com dificuldade de encontrar o próprio caminho e saber o que eles vieram para fazer aqui. Estavam todos perdendo tempo, perdendo a vida, estavam se distraindo demais. E aí veio uma menina absorvendo aquela família que não estava fluindo, sofrendo para empurrar todo mundo a crescer. Todo mundo cresceu, o que aconteceu com a menina? Se curou magicamente. Então, é isso, que a gente possa ser responsável por nós mesmos, porque a gente vai ajudar muito quem está próximo. Obrigada. Jihad, a pergunta é para você. No islamismo, a dor é castigo? Opa. Deixa ligado, pronto. O padre está acostumado. Eu tenho a voz muito alta, então não uso na mesquita. A dor não. A dor não é castigo. Deus Altíssimo seja, Ele nos dá esses testes para nós mudarmos alguma situação. É algo que nós estamos fazendo de errado. Então Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão: por certo, Deus não injustiça ninguém, porém, o ser humano injustiça a si próprio. É o ser humano que causa a sua injustiça. Deus nos dá um manual, como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos adorá-lo, como que nós devemos agir em sociedade, como pessoas. E quando Ele dá esses testes, é para nós vermos o que está passando na nossa vida. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo corretamente, lembrando do outro ou não? Como eu disse, o teste ele está na própria prosperidade. A pessoa tem dinheiro, tem bens, tem saúde, e ela não lembra do outro que está na dificuldade. A pessoa teve um filho com problemas, nasceu com problemas. Esse é um teste para os pais. Como que os pais vão se comportar? Vão agradecer a Deus?
vão cuidar desse filho da maneira correta, vai ter o amor com ele, etc. Então tudo são testes, e às vezes Deus coloca esses testes também para apagar pecados, ainda aqui nessa vida, e te retribuir no paraíso eterno com a felicidade plena. Então são N situações. E também nós praticamos injustiças que nós mesmos somos os causadores. Às vezes, questões relacionadas à droga, questões relacionadas à ausência de conduta, de valores, etc., eu estou causando eu próprio, não é Deus que está. É ação e reação daquilo que eu pratico. Mas aquilo que veio implicitamente comigo, no meu nascimento ou no decorrer da minha vida, Deus Altíssimo seja, Ele espera que eu, ó ser humano, olhe para mim próprio. Eu estou bem? O que eu estou fazendo de errado? E Deus, Ele vai afastando aos poucos. O exemplo maior disso é o profeta Jó, que é muito anterior ao Islã. O profeta Jó, ele tinha doenças incuráveis, feridas, e todo mundo se afastou dele. Quando o anjo Gabriel veio até ele, disse a ele: você não vai pedir a Deus uma solução? E Jó disse o quê? E ele não sabe da minha situação? Ele que me deu isso. Ele que fez eu passar por isso. E ele foi paciente, depois Deus retribuiu ele com outra família, com coisas melhores. Então, Deus, Ele colocou o problema e Ele é o solucionador de problemas. Nós temos que sempre voltar a Ele. Muitíssimo obrigada. Algumas perguntas já tratavam de temas semelhantes e eu acabei juntando-as nessas questões que foram apresentadas aos nossos convidados. Então, agora, nós passamos para as considerações finais. Cada um de vocês terá 3 minutos. A ordem também, aliás, a ordem não foi decidida por sorteio, foi por ordem alfabética, pelo nome de cada um. Então, o Toninho, a de Antônio, será o primeiro a falar. É bom estar ao lado do padre. Assessor para o microfone. Pelo menos na terra, não sei, lá no céu, né, padre? Tomara, né? Tomara que encontre um lá. Pois Nesse momento a gente pode sentir e avaliar o conteúdo precioso que foi aqui colocado, exposto nessa tarde de hoje, o que cada um trouxe como melhor de si pelo seu trabalho, pelos estudos, pela aplicação, as práticas espirituais do Evangelho, e que veio aqui oferecer como um presente, uma dádiva de Deus. Então é um prazer, é uma alegria estar aqui nesta mesa, ao lado de todos vocês, com essa força grandiosa, a presença de todos, a organização do trabalho, do Entre Linhas. Eu gostaria de colocar esse encerramento, da minha parte, representando a Umbanda, numa canção pequenina, que eu peço a ajuda de vocês para colocar. E quem puder cantar, por favor, cantem. Muito obrigado. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Todos. Te ofereço paz,
necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Cantem mais. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Gratidão a todos, amor a vocês, irmãos e irmã Daniela, a todos presentes, e seja aqui então já a nossa mensagem para este final de ano, por todo o planeta Terra, a humanidade. Obrigado. Muito obrigada, Dani. Que delícia. A gente se permitir criar momentos como esse. Então, que a gente possa sair daqui com essa responsabilidade de tentar criar esses momentos de mergulhar no nosso melhor lado. Porque o nosso melhor lado é puro amor, é pura paz, é pura amizade. Só que a gente não para buscar esse melhor lado, como o irmão Antônio nos ajudou a mergulhar. Então, que a gente possa criar isso na nossa rotina diária. Talvez todo dia, antes de sair para a vida louca, né, faz um pouquinho disso, se conecta com você, faz a ponte com o sagrado. E aí não tem erro, não tem dor, porque é esse sagrado te guiando o tempo todo. Então, profunda, profunda gratidão mesmo pela oportunidade de estar aqui. Gratidão. Obrigada. Jihad. Primeiramente, eu agradeço a todos. Para nós é enriquecedor. Nós aprendemos aqui com os outros e essa troca de informações que é importante. O respeito deve existir sempre. Como o próprio pastor disse, eu não preciso concordar com aquilo que o outro pratica, mas eu devo respeitar. O respeito existe em qualquer situação. Quem julga é Deus. Nós não julgamos ninguém. Nós próprios seremos julgados. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz que há seres humanos que são portas abertas para o bem e há seres humanos que são portas abertas para o mal. Que nós sejamos pessoas que tenham as portas abertas sempre para o bem, sempre para contribuir, sempre para unir as pessoas. Deus Altíssimo seja, ele diz no Alcorão, por certo, vos criamos em povos e tribos, nações, para conhecer uns aos outros. Deus Altíssimo seja, criou toda a humanidade em diversas raças, em diversas cores, em diversas línguas. Para quê? Para nós nos conhecermos. E é muito importante que a pessoa
como o tema de hoje, se coloque no lugar do outro, que a pessoa, no mínimo, ela faça aquilo que está acessível a ela, que ela não fique com os olhos fechados ao que acontece à sua volta, seja com o seu vizinho, seja no seu trabalho, seja na rua, independente de onde você esteja, sempre lembre do outro, porque Deus Altíssimo seja, Ele vai sempre te recompensar. Quando você faz a caridade, Deus diz no Alcorão, através do profeta, sallallahu alaihi wasallam também, que a caridade, ela sempre acrescenta. Quando você agradece a Deus, Ele acrescenta ainda mais no teu livro para o dia do julgamento. Quando você lembra do próximo, quando você visita um doente, Deus Altíssimo seja, manda 70 mil anjos à sua volta, e os anjos suplicam para você também. Quando você suplica pelo outro, você pede pelo outro, Deus manda anjos suplicando para você também. Então é lembrar do próximo antes de nós mesmos, essa empatia, essa compaixão. E quando nós não encontrarmos pessoas bondosas durante a nossa jornada, que nós sejamos das pessoas bondosas. Assalamu alaikum a todos. Obrigada. Agora é lá para o Júlio. Bom, eu quero agradecer a todos pelo privilégio, né? Como disse o meu irmão, não vou arriscar falar o nome dele, mas nós fomos enriquecidos nessa tarde. Agradeço ao Dr. Wagner pelo convite, pelos demais irmãos por nos ouvir, e que vocês tenham um final de semana abençoado, que Deus possa confortar o coração, porque o que todos estão precisando aqui é de alívio, é de conforto, e que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês, nesse mundo louco, maluco, onde pessoas desequilibradas estão precisando de pessoas boas, aonde nós precisamos manter o equilíbrio em tudo para alcançarmos o nosso objetivo aqui. Então que você venha abrir o seu coração para que Deus possa fazer morada. Gostaria de deixar um versículo bíblico que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo de número 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele não é intruso, ele só quer fazer morada dentro do seu coração. Ele não procura pessoas perfeitas, mas procura pessoas como nós, cheios de imperfeições, para habitar. E aí eu termino a minha reflexão dizendo: como que um Deus tão grande pode morar em alguém tão pequeno como eu? Ele não se preocupou com quem eu fui, porque se eu pudesse falar aqui quem eu era, talvez algum de vocês se assustariam. Mas, na verdade, eu estou aqui para dizer quem eu me tornei. Ainda não sou quem eu quero ser, mas também não sou quem eu era. Eu estou caminhando. Caminhe, prossiga. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês nesse dia. Vão em paz. Se deixar, eu falo mais do que o padre. E é o padre agora. Agora é o padre. Agora é o padre, gente. Deixa eu só dar um conselho para o padre. Quando alguém convidar o padre e fizer frango, você dá óleo, padre, para eles. Dá o óleo. Dá um óleo, vê se estiver bom. No Evangelho de Mateus, no finalzinho do Evangelho, quando ele fala dos finais dos tempos, e é Jesus que fala, o evangelista só narra, Jesus diz que quando chegar aos tempos finais, e aqui eu quero que vocês compreendam um Deus da qual nós devemos ter temor por Ele, e não terror dele, respeito e não medo. Então diz Jesus que o Pai, sentado no trono, vai separar as ovelhas dos cabritos. E as ovelhas ele colocará à direita e dirá: vinde, benditos de meu Pai. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestistes, peregrino, estrangeiro, me acolhestes, estava doente, na prisão, foram me visitar. Quando foi que nós fizemos isso? Perguntaram. Todas as vezes que fizeres isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes.
Afastai-vos de mim, ide para um fogo eterno, que vos foi preparado desde a criação. Porque tive fome, sede, era estrangeiro, peregrino, doente, enfim, não me assistiram. Quando foi que fizemos isso, Senhor? Bobinho eles perguntar 2 vezes, né? Era óbvio, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um dos irmãos pequeninos. Então que nós possamos ser chamados para a direita. É até estranho, né? Esquerda, direita. Eu que escrevo com a esquerda, fico toda hora pensando que vou para o inferno. Mas, enfim, que nós sejamos chamados para o reino de Deus. Esse que é o mais gostoso. E aqui eu quero terminar lembrando, é uma música que a Beth Carvalho canta e é da Mercedes Souza. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Obrigado pelo convite, obrigado ao Padre Carlos que me deu a oportunidade, obrigado, doutor, a todos vocês, um beijo no coração. O meu lema é ouvir o clamor do meu povo, que eu continue ouvindo a dor. Quem dera que meu povo não tivesse dor, mas se tiver, quero estar ao lado, sentindo suas dores e junto com o povo. Que Deus me dê força e coragem para eu fazer a caminhada. Amém. Amém. Newton. É bem possível que um grande desafio que todos nós temos é sabermos lidar com esse mundo denso, material, em que nós vivemos. A partir do momento que a gente faz essa busca e aprende a lidar com esse mundo, entendendo que há algo além disso, nós começamos a ter uma compreensão muito diferente e com muito mais sentido daquilo que nós estamos buscando. Por isso, compartilhar hoje dessas reflexões e beber dessa fonte nos confirma ainda mais de que a essência, essa essência que todos nós comungamos da nossa existência, partindo do nosso Criador, nos remete a buscarmos essa luz que nós estamos buscando. Estamos ainda no início desse caminhar, mas isso vai fazer muito mais sentido quando realmente a dor do outro, nós nos importarmos, nós nos envolvermos, nós nos transformarmos, entendendo que somos todos um, e aí sim, a partir desse momento, nós buscarmos aquele sentido mais profundo de fazermos a nossa ação construtiva, transformadora daquilo que Jesus deseja de todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Enquanto o microfone chega para o Paulo, a nossa transmissão no Facebook alcançou, além de muitos municípios brasileiros, pessoas que estão na Arábia Saudita, no Líbano, em Portugal e também no Egito. Paulo. Eu ouvi uma vez que se cada pessoa que professa uma religião fosse verdadeiramente capaz de colocar em prática tudo aquilo que ela prega, as religiões não seriam mais necessárias. Mas enquanto a gente ainda não consegue fazer isso, que bom que elas existem. Porque elas funcionam como vias para nos capacitar a chegar até esse ponto. Esse ponto em que a gente não enxergue mais diferenças. Quando meu mestre disse: Paulo, o outro é você em outro mundo, uma coisa muito forte ficou muito evidente dentro de mim. Quando a gente se olha no espelho, é muito difícil a gente verdadeiramente conseguir compreender quem a gente é. Talvez você consiga entender algumas coisas em termos de aparências, mas não em termos do ser. Se você quiser saber quem você é, uma verdade a ser compreendida
é a de que o único espelho verdadeiro são os olhos à tua frente. Enquanto você não conseguir se enxergar no brilho de outro ser, no brilho dos olhos de outro ser, você não vai ter a menor ideia do que é existir. Até lá, a gente está caminhando. E está dando muito certo. É fato que a maioria de nós ainda não consegue colocar tudo isso que nós falamos em prática em 100% do tempo, mas a gente progrediu muito. E um encontro como esse é uma prova cabal dessa verdade. Talvez em outros tempos isso fosse inimaginável. E agora estamos aqui, ao lado uns dos outros, e vocês estão aqui dando para a gente essa oportunidade de falar. Porque de repente vocês podem achar que vocês estão aqui por nossa causa, né? Mas não é, ao contrário. A gente é que está aqui por causa de vocês. E essa abertura é um ótimo sinal de que esses muros estão todos caindo. Está dando muito certo. É só a gente continuar fazendo. O verdadeiro progresso, ele não acontece nem pela perfeição e nem pela velocidade, ele acontece pela constância. É só a gente insistir. Então, muito obrigado por vocês fazerem isso. Muito obrigado por vocês se abrirem para isso. Muito obrigado pelas pessoas que se dispõem a organizar uma oportunidade como essa. Muito obrigado pelas vidas de vocês. E muito obrigado pelas vidas de vocês que falaram hoje. Por vocês se dedicarem a esses caminhos que continuam abertos, recebendo pessoas e ajudando a gente, todos nós, a nos capacitar a essa condição de olhar nos olhos dos outros e finalmente conseguir se reconhecer. Muito obrigada. Antes, então, de encerrarmos, alguns recados. O primeiro deles é um convite a todos que no dia 18 de outubro, a partir das 8 horas da noite, no Clube de Tênis, a primeira banda interreligiosa do mundo, Sou da Paz, irá se apresentar e vai fazer um jantar com show. E vai ter a participação especial de Kiko Zambianchi. Então, caso vocês queiram mais informações, pode ligar no Clube de Tênis, pode reservar mesas também, porque toda a renda será revertida para a Casa de Apoio à Criança. Tem aniversariante hoje aqui no nosso auditório, nós temos um livro que foi presente do Jihad, então eu queria saber quem está fazendo aniversário hoje. Levanta a mão. Tem mais alguém? Toninho, venha cá. Mais alguém? Venha cá, Toninho. Jihad, por favor, entregar o livro para ele. O problema é que ele faz aniversário hoje e ele é apenas uma criança. Nem cabelo cresceu ainda. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, viu? Alguém que fez aniversário ontem? Eu tenho mais um livro. Fez? Eu vou fazer ainda também, padre. Posso escolher, então? Alguém quer dar um palpite de como eu escolho o próximo ganhador do livro? Nenhum palpite? Eu tinha pensado nisso, doutor Wagner, foi transmissão de pensamento. Quem é a pessoinha mais jovem do auditório? Quantos anos? Oi? 12? 12. Alguém com menos de 12? Não? Então, por gentileza, venha cá buscar o seu presente. Idade boa para ler, aprender e se abrir para o novo, né? Como é seu nome? Ágata. A Ágata é tímida, né, Ágata? Obrigada, meu amor. Parabéns. Muito obrigada. Bom, nós temos os livros na saída que vocês receberão de presente, temos os livros do Wagner Ramos de Quadros que vocês podem comprar com a renda revertida para a Casa de Apoio, e temos que agradecer, muito, muito, muito. Então, a cada um de vocês, que por todas essas horas aqui conosco, nosso agradecimento mais profundo.
ao público que nos honrou com a sua presença, a todas as pessoas que de lugares tão distantes através da internet também nos honraram com a sua audiência, e a todos que contribuíram direta ou indiretamente para que o Sexto Entre Linhas se tornasse realidade. Esse conteúdo, como já dissemos, estará disponível no nosso Facebook, o vídeo fica lá, não é, Manuel? Agradecendo ao pessoal da Arte Vídeo que está colocando isso para a gente. Esse arquivo depois será colocado no nosso canal no YouTube. Outros vídeos, os outros encontros estão lá. O nosso canal é o Religare Grupo de Estudos. Curtam, compartilhem, deem um like, comentem, se inscrevam, acessem o sininho, tem que fazer tudo isso e indicar para os amigos, tá? E ainda tem o nosso obrigada a todos que trabalharam no grupo aqui, que é sempre uma gratidão poder fazer parte desse trabalho. Muito, muito obrigada. Voltaremos agora para as nossas casas, com a certeza de que poderemos estar mais sensíveis à dor do outro, temos um entendimento diferente, uma perspectiva diferente, evitamos o julgamento, vamos tentar reconhecer a emoção do outro e interagir com ela. Buscaremos estar com as pessoas, sentir com as pessoas e não apenas pelas pessoas. O mundo seria um lugar melhor se nos perguntássemos com mais frequência: e se fosse comigo? Gratidão por tudo e até o próximo. Você quer ter o seu programa na internet e falar para o mundo todo, ao vivo? Você já sabe que todo mundo anda conectado, não é verdade? Então, este é o canal para falar com o seu público. E o seu programa pode ser sobre vários assuntos. Pode ser sobre entretenimento, pode falar sobre os esportes, pode então retratar todos os eventos sociais. E que tal falar sobre todas as notícias policiais? Religião também rende muitos bons programas. Jornalismo interessa a todo mundo. E a sétima arte também pode ser o foco do seu programa. Vamos falar de cinema, de vídeos, enfim, de qualquer coisa. E agora você já sabe, Arte TV Web, um canal da Arte Vídeo, um canal digital online, ao vivo, para você.